Salve, salve, grandes mestres! E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso. Normalmente, eu costumo falar que não necessariamente há mais uma aula, mas sim há um encontro, pois nós estamos criando uma relação de proximidade. Inclusive, muitos estudantes já vêm me mandando várias atividades e olha, de verdade, vocês estão representando no rolê, estão mandando muito bem. É claro que isso também só é possível porque muitos responsáveis estão ajudando a molecada neste momento. É claro que quando a gente pensa em quarto ano, principalmente vocês do quarto ano, já deve pensar alguma coisa assim: poxa, eu já estou no quarto ano, eu sei me virar sozinho. Fica tranquilo que a gente está num processo de desenvolvimento. E por isso é importante o responsável também ajudar a criança, principalmente a organizar as atividades. E olha, ao longo de nossas aulas, já 6, 7, 8 aulas, 8 encontros que eu tenho com vocês, já são 8 tipos de atividades diferentes para a gente ir construindo isso. Lembra, lá no início da nossa conversa, há 2, 3 semanas atrás, eu cheguei a comentar na organização de um portfólio. E aí eu volto para você, responsável, e faço a seguinte pergunta. Você está organizando esse portfólio com a molecada? Está colocando a data junto com eles, colocando numa pasta? Pois todas as atividades devem ser levadas para a escola quando tudo isso acabar. Exatamente para criar uma dinâmica de colaboração e todo mundo vê que, aos trancos e barrancos, nós continuamos o nosso processo de ensino e aprendizagem. Galera, antes de mais nada, eu quero aqui agradecer demais o compartilhamento das atividades. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vou fazer a chamada para ver quem está e depois eu vou corrigir a atividade que vocês mandaram no mural colaborativo. Uma atividade melhor que a outra. Bom, para cada nome que eu for chamando aqui, já sabe, né? Vou chamando, mandando presente, pois estamos numa sala de aula. Então vamos lá. Luiz, Rafael, Emanuela, Miguel, Enzo, Maria Eduarda, Giovana, Rafael, Pedro, Rafael. Olha só, Ludmilian, Vitória e, claro, não esqueçam também, professoras e professores, se apresentem aqui para a molecada, pois o nosso rolê sempre tem que ser junto com vocês. Vamos lá. Começando a nossa aula de hoje, então, para valer, já separou o caderno? Já separou a caneta? Vocês já sabem que o rolê é sempre pesadão. E, normalmente, o nosso tempo, ele, vai muito rápido. Nós estamos discutindo vários elementos. Já discutimos os recursos naturais, renováveis, não renováveis, poluição, sem poluição, produto aqui, produto acolá, da onde vem a origem, meu Deus! Discutimos várias coisas. E aí, na nossa última aula, o professor pediu algumas atividades. Pois é, aqui tem algumas atividades que vocês colocaram no mural compartilhado. Olha que interessante, o oráculo vai colocar agora na tela para vocês. E percebam, essas atividades, grandes mestres, elas representam todo mundo que me mandou atividade, todo mundo. Então, professor, eu mandei a atividade e a minha não está aí. Fica tranquilo que foram vários. O professor selecionou algumas para a gente começar a discutir. Vejamos, olha só, eu vou pegar aqui a primeira atividade do João Roberto, do 4º ano C, da professora Lucilene, da Escola Desembargador José Cavalcante Silva. E aí tinha uma pergunta que era bem interessante. Olha aqui. Qual é a origem desses materiais? De onde veio e como chegaram em nossa cidade? E olha que interessante, ele acaba apontando madeira e tecido. Olha que interessante. Perfeito, madeira e tecido. Eu lembro que era a cadeira, que é composta de madeira e tecido. Ele vai também trazer a gasolina, origem petróleo, vem do solo, chega através do caminhão-tanque, do transporte. Agora, olha que legal. Lembra que o professor, na outra aula, eu não sabia o que era caminhão-tanque. Fiquei com essa dúvida, né? Então, você acabou de responder que a cadeira vem do tecido e da madeira, perfeito? A madeira provavelmente extraída de um espaço rural, o tecido organizado num espaço urbano junto à indústria. E aí eu fiquei com aquela dúvida, o que era um caminhão-tanque? E muitos desenharam o caminhão-tanque, e aí tudo fez muito sentido. Viu, 4º ano, como vocês me ajudaram? Olha, caminhão-tanque aqui, mas, olha só, eu tive uma resposta muito interessante. Uma resposta assim que, olha, confesso, eu até fiquei assustado e eu tive que pegar para ler. Eu falei, meu Deus, esse 4º ano está no nível hard.
que foi essa daqui, ó. Ele colocou que a gasolina é um combustível constituído basicamente por hidrocarbonetos. Sério. Eu quando peguei hidrocarbonetos, eu cheguei e falei, eu vou ter que consultar. Porque são tantas informações que eu não vou virar para o quarto ano e dar qualquer resposta. Aí o professor foi atrás. Então, eu vou até pegar a Flávia Fontes, que escreveu essa resposta, vou construir aqui para vocês. Atenção aqui comigo. Hidrocarbonetos. Grandes mestres, o hidrocarboneto, olha que nome complicado, ele é um hidrogênio misturado com carbono. A junção do hidrogênio e do carbono dá origem ao combustível fóssil. Calma. Esse combustível fóssil, nós temos aí 3 combustíveis muito importantes com base neles, que são o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Esses 3 elementos compõem o hidrocarboneto. E, vocês já sabem, são elementos propícios de recursos naturais não renováveis. Então, boa resposta. Viu só? A gasolina, você não pega ela prontinha na natureza. Não. Então, o que o homem faz? Ele extrai o petróleo, recurso natural não renovável, e transforma o petróleo em gasolina. Lembrando que o petróleo, amores, pode virar vários produtos. Pode virar o diesel, a gasolina, o querosene, o plástico. Pois é. Olha que interessante. Eu vou aqui também com o aluno André. Ele construiu de maneira muito interessante, deixa eu destacar aqui, que o oráculo ele colocou na tela para vocês, o caminhão-tanque. Então eu fico feliz do caminhão-tanque, mas tem um aluno, a Camila, deixa eu ver, ela não se identificou, eu não lembro o nome, mas eu vou dar uma sugestão para todos. Grandes mestres, eu acho que quando tem uma atividade massa para ser compartilhada, a gente tem que fazer isso. Teve uma aluna, inclusive depois coloca o nome de quem foi, ela tira o print, ou seja, do celular, da televisão, não sei de onde ela tira o print, e aí ela cola na folha. Olha que interessante. Ela cola na folha a pergunta, vai lá, põe no caderno e embaixo responde. Eu fiquei danado de feliz pela organização. Olha, importante, grandes mestres, o que o Pro trouxe aqui é apenas uma sugestão, não é para você fazer isso não, beleza? Tudo certo? Vou olhar aqui agora os comentários. Já descobri. O pessoal é muito rápido. Quem fez essa atividade foi a Juliana. Juliana, que fique muito claro. A sua atividade é uma sugestão. E caso você não teve atividade colocada aqui pelo professor, o professor também viu sua atividade e ficou muito feliz. Só que é claro, quarto ano, já pensou se eu fosse corrigir todas as atividades? Não ia ter espaço nem tempo. Mas isso é interessante. Então vamos pensar aqui. Vocês construíram de maneira muito pontual. Recursos naturais utilizados na confecção da cadeira, tecido e madeira. Recursos naturais utilizados na confecção da gasolina, o petróleo. Parabéns. Aí tinha uma segunda pergunta. Como estes produtos chegam na nossa cidade? Geral colocou de caminhão. Geral. Caminhão de transporte normalzinho e também colocaram o caminhão-tanque. O professor ficou com a dúvida do que era caminhão-tanque e vocês são incríveis. Fizeram o desenho do caminhão-tanque. Show de bola. Agora, o bicho é louco. Por quê? O professor vai contar uma história para vocês. Gente, prestem bastante atenção porque agora nós vamos ter idas e vindas. Por quê? Nós estamos discutindo recursos naturais e agora nós vamos ter que pensar. A agropecuária e a indústria consomem muito. Consomem muito recursos naturais, consomem muita energia, consomem muitos combustíveis fósseis, consomem muito a natureza e, claro, poluem bastante. A gente já sabe disso. Mas eu quero uma reflexão. Como começou? Da onde veio? E como ocorreu? Então, já separou o caderno? Enquanto não separou o caderno, eu vou vendo quem aqui está no rolê, no chat. Deixa eu ver aqui bonitinho. Olha, não, já vou ter que virar aqui, ó. Toda a aula do quarto ano, o Pro tem que dar bronca. Lucas Mateus, Pedro Henrique, vocês colocaram um tanque de guerra e um negócio aqui que eu não gostaria de pronunciar. Lucas e Pedro, tudo que se coloca aqui se torna responsabilidade de você.
Você é aquilo que você compartilha. E lembrando, está gravado. Beleza? Então a gente tem que ter juízo. Perfeito? O professor está aqui conversando com vocês exatamente para dar o tempo para todo mundo pegar o caderno e ir acompanhando. Há 3, 4 aulas atrás, o professor ensinou vocês a realizar um pequeno fichamento ou anotar pequenos conceitos. Não lembra? Fique em paz. Para cada palavra que o professor for construindo aqui, durante agora a nossa explicação, eu vou dar uma destacada e falar, anota isso. Tudo bem? Como o professor ele é bonzinho, eu vou avançar aqui como tudo aconteceu. Eu vou construir com vocês hoje 5 pontos: artesanato, manufatura, aumento da população, revolução industrial e cidades. Prestem atenção. Vamos começar então a historinha aqui? Há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, nós ainda não tínhamos este modelo industrial pelo qual nós temos hoje. Pois é, não tínhamos esse consumo frenético pelos recursos naturais. Não. Tudo era muito consolidado, a produção do homem era feita pelo artesanato. O artesanato é quando o produtor detém todas as etapas de produção. Fica tranquilo. Sabe o que seria isso? O artesão. Vamos imaginar que é um artesão que costura blusas. Então lá atrás, ele que tinha sua ovelha, ele criava a ovelha, ele cortava, tirava o pelo da ovelha, costurava, ele mesmo vendia. O artesão, ele controlava tudo, tudo. Mas vamos imaginar, vamos dar um nome, como que esse artesão pode ser chamado? Só para eu começar a falar aqui, o primeiro nome que aparecer vai ser o nome do artesão, deixa eu ver aqui. O primeiro nome. Deixa eu ver, o primeiro nome do artesão. Não, Rodrigo não, né, gente? Pedro, vai ser o Pedro. Pronto. Pedro falou, vai ser o Pedro. Pedro era um artesão. Ele produzia tudo. E Pedro produzia blusas. A blusa de Pedro começou a ser muito bem aceita no lugar que ele morava. A população, as pessoas começaram a desejar a blusa de Pedro. Olha que interessante. Pedro, então, ele percebeu que ele não podia mais produzir toda a blusa sozinho. Não podia. Por que ele não podia? Porque você tinha muitas pessoas. Aí Pedro teve uma ideia sensacional. Ele virou e pensou assim, já que eu não consigo produzir tudo, eu vou chamar pessoas para trabalhar comigo. Aí ele chamou uma pessoa para cuidar da ovelha, ele chamou outra pessoa para costurar e ele chamou outra pessoa para vender. Neste momento, o artesanato passa por uma transformação. Ele começa a chamar manufatura. Anota aí, põe. Manufatura, põe. João, vamos. João, estou olhando para você agora e você ainda não levantou da cama. Então, manufatura. Manufatura, para ficar fácil para vocês, é um produto industrializado. É um produto que passa por técnicas. Tudo bem? Anota. Então, Pedro convocou as pessoas para produzir a blusa para ele. Começaram a reparar que a lógica da indústria e da fábrica, a lógica do consumo começou a tomar uma proporção muito grande, mas a população foi aumentando. A população foi aumentando. Houve um aumento da população. A população foi aumentando. E aí esse mesmo Pedro, ele percebeu que o homem, só o homem, aqui ó, só o homem, não era mais capaz de produzir tudo. Não era. Pois é. Se ele não era capaz de produzir tudo, o que o homem começou a processar na cabeça? Falou, já que eu não consigo produzir tudo, eu vou criar máquinas. Além da produção humana, agora eu preciso de máquinas. E aí nós vamos ter um nome. Nós saímos do artesanato, passamos pela manufatura e agora nós estamos na maquinofatura. A produção começou a ser feita por máquinas. E vai ter um momento da história. Pois é. Essa produção feita por máquinas, ela vai ser conhecida como Revolução Industrial. Revolução Industrial. A entrada das máquinas no sistema produtivo. Percebam,
A partir da Revolução Industrial, que vai acontecer mais ou menos 200, 300 anos atrás, o que começa a ocorrer com os recursos naturais? O homem vai consumir mais ou menos recursos naturais? Coloquem no chat agora, deixa eu prover. Coloquem no chat. Agora são as máquinas que estão produzindo. O homem está produzindo muito mais do que produzia outrora. Nesse exato momento, os recursos naturais estão sendo mais ou menos consumidos. Mais, menos. Deixa eu ver aqui. A Emily colocou menos. Emily, vamos pensar da seguinte maneira. Pensa como pro Rodrigo. Se agora você tem o homem e a máquina produzindo, isso é sinal de que você vai ter mais ou menos produtos. Você vai ter mais. Para ter mais produtos, você precisa de mais recursos naturais. Inclusive, um dos recursos naturais muito utilizados na Revolução Industrial foi exatamente o carvão mineral, um hidrocarboneto, um combustível fóssil. Não preciso nem te falar, né, grandes mestres, que a poluição começou a tomar uma proporção gigantesca. Reparem, esse consumo de recursos naturais que nós temos não é um consumo gratuito que aconteceu agora dos últimos 5, 6, 7 anos. É um consumo que já ocorre há muito e muito tempo. E geral está colocando aí, muito bem. Mais produtos, mais, muito mais. É isso mesmo. Só que, olha que interessante. Antes de continuar, pega o caderno aí, vamos com o Pro junto, vai, pega o caderno. Ana, pega seu caderno rapidinho. João, levanta, organiza na folha. A gente está discutindo hoje o elevado consumo dos recursos naturais, ok? Então anota com o Pro aqui. Primeiro, começou pelo artesanato. Artesanato. Vamos, importante, anota. Artesanato. Põe uma setinha assim, ó, no caderno. Do artesanato, nós caminhamos para a manufatura. A ideia das fábricas, coloca, quem não colocou está vacilando. Tem que registrar. Se não registra, não aprende, vocês já sabem desse rolê. E por último, ao invés de colocar Revolução Industrial, quem quiser colocar, pode colocar, não tem problema não. Depois de manufatura, vamos escrever isso daqui, ó. Vou escrever junto com vocês. Maquinofatura. Põe na sequência, primeiro artesanato, depois manufatura e por último maquinofatura. Anotaram? Agora fica aqui com o professor. O oráculo vai deixar rapidinho na tela depois, mas calma, depois. Às vezes vocês querem anotar e nem fica prestando atenção no professor. Eu conheço essa história, eu já sei. Aí, professor, deixa eu anotar. Não, calma, já se anota. Primeiro, atenção aqui, comprou. Tudo começa no artesanato. Um trabalho mais cautelar, um trabalho mais tranquilo, sem muita pressa, sem muita necessidade de consumir os recursos naturais. A população começa a aumentar, as pessoas querem mais produto. O Pedro, o artesão, não consegue mais produzir, aí ele contrata funcionários. Aí a gente já divide a produção, é fábrica. Mas a população vai aumentando e a população quer mais produtos. E aí nós vamos chegar na maquinofatura, a Revolução Industrial. Não estou aqui também, né, gente? Deve ter gente pensando, então quer dizer que o professor Rodrigo não gostou da maquinofatura. Não! Se não fosse a maquinofatura, eu não estaria agora trocando ideia com vocês, meus grandes mestres. Sim, afinal eu estou rodeado de máquinas. O grande problema, prestem atenção, não é a maquinofatura em si, mas o elevado consumo, e vocês já sabem disso. O elevado consumo. Ter máquinas está certo, agora passar da conta, não respeitar o tempo da natureza, que é o grande problema. Beleza? Anotaram? Aí, isso vai, peraí, o oráculo está me passando a informação de quando foi, o oráculo sabe tudo. O oráculo ele falou que esse processo de mudança aconteceu assim entre século XIX, século XVIII e século XIX. 200 anos, 300 anos atrás. Pois é. E o oráculo me disse também que com isso, as cidades começaram a crescer. Porque é meio louco pensar, quer ver? Pergunta para o seu responsável que está aí do lado. Pergunta se as cidades da época dele eram maiores ou eram menores. Pergunta, agora, vai. Vira. As cidades de quando você era criança eram maiores ou menores? Pergunta agora, para você ver. Vê a resposta.
E aí a resposta que ele te dá, você já coloca no chat. Deixa eu ver. Menores, 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 menores. O oráculo me avisou que está acabando a minha aula. Menores, menores, menor. Repararam? Conforme o tempo vai passando, a população vai aumentando. Conforme a população vai aumentando, a produção também. Conforme a produção também aumenta, a necessidade de consumir mais recursos naturais. Caraca, reparem que as coisas estão fazendo sentido para vocês? Começaram a ver como tudo se encaixa? A gente começou lá atrás com discussão de poluição de rio Tietê, amores, vocês lembram? E olha onde a gente está chegando agora. Olha quão complexo é todo este processo. E vocês achando que o quarto ano era um nível baixo, viu? É responsável. Vocês devem estar agora pensando, meu Deus, a conversa na mesa agora com os pequenos vai tomar uma outra proporção. É isso mesmo. É isso mesmo, e tem que tomar. Com isso, deixa eu apagar porque está muito poluído, está feio demais, gente. E aí, quem anotou, anotou, depois vocês vão ver com um coleguinha. Igual a gente faz em sala de aula, não tem erro não, você já sabe. E aí, chegamos às cidades. Cidades onde tudo acontece. Principal exemplo dessa produção industrial. As cidades, ela costuma ser fria, né, gente? É uma selva de pedra, onde as pessoas pouco se conectam. Mas é porque tudo é vinculado à indústria, à produção. Porque o negócio é consumir, consumir, consumir. Vocês começaram a perceber o quanto o consumo de recursos naturais não são apenas recursos naturais, nós também somos consumidos? Pois é, porque tudo é feito sobre o tempo da indústria. Pois é, tempo da indústria. Às vezes a gente recebe um sinal de alerta e nós sempre estamos atrasados. Reparem como tudo se articula, e isso é muito importante. Como tudo se articula. Então, se a gente pensar qual foi o grande boom do consumo de recursos naturais, principalmente a Revolução Industrial. Então, o que nós temos que fazer? Inclusive, na aula de hoje, nós estamos fechando este bloco de discussão de recursos naturais. Por isso das anotações em caderno. Na aula de hoje o Pro está fechando esse bloco. Tudo bem? Fiquei claro para vocês? Se não ficou claro, fiquem em paz, vocês já têm um mural colaborativo onde vocês podem compartilhar as dúvidas. Mas eu estou fechando este bloco. O mais importante neste consumo de recursos naturais é sempre a gente ter a consciência. Consciência, perfeito? Muita consciência. Deixa eu ver quem é. Minha querida Miriam. Gente, vocês já conhecem. Todo mundo no chat agora, dando oi, Miriam. Olha só o oráculo. Afinal, agora é o momento da Miriam. Vai colocar na tela, então todo mundo agora olhando para Miriam. Perfeito, tá aqui, amores. Dá um saudaço. Deixa eu ver. Miriam, vou ver se o pessoal tá dando um oi para você no chat. Vamos lá. Oi, Miriam. Oi, oi, Miriam. Oi, Miriam, 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 Miriam. Oi, 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 oi. Tem gente que já é íntima, tá assim. Oi, Mi. Olha só, e a Miriam tá até mandando um beijo para vocês. Show de bola. Miriam, consciência. Como que a gente diz consciência em Libras para o pessoal? Olha só, consciência. Muito bem. Gente, eu não vou me atrever em realizar, porque o professor... Eu estou aprendendo todos os dias com o pessoal. Então, mas a Miriam, tá aqui agora, olha só, todo mundo olhando para a Miriam. Consciência. Então, preste atenção, tenta fazer. Então, para os recursos naturais diminuir um pouco a produção, é necessário nós termos consciência pelo qual a Miriam ela está aí apontando. Miriam, muito obrigado. Aliás, os alunos já são íntimos seus. Ó, tá assim, oi, Mi, oi, Mi. E aí eles colocam assim, oi, Mi, um monte de coraçãozinho na frente. Ah, olha só, eles são lindos demais esse quarto ano. Galera, muito, muito, muito obrigado, pessoal. Estamos chegando agora nos nossos segundos finais. O oráculo já me avisou. Ah, aliás, em breve o oráculo vai aparecer. Sério, sério. A gente já está até articulando que o oráculo ele é um pouco tímido, né? Mas ele vai aparecer. E fechando esse bloco de recursos naturais, eu quero agradecer demais a presença dos responsáveis, dos professores, das professoras, de todo mundo. Vocês não sabem o quanto vocês estão sendo importantes nesse processo de ensino-aprendizagem. Lembre-se, galera, a gente só consegue ser forte porque eu tenho vocês, vocês têm a mim, a gente vai se ajudando. Porque conhecimento bom, ele só é bom quando é compartilhado. O que eu tento criar aqui é uma relação de quebra e
tentar, aos trancos e barrancos, estar mais próximo de vocês. Beijos!